Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Médicos comemoram a recuperação do jovem operado às pressas depois de ser atingido por uma estaca de madeira na cabeça. A Polícia Federal prende mais 4 suspeitos na investigação que apura um suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. A Farmácia Popular ganha 10 novos medicamentos distribuídos de graça. E ainda a história de superação que conquistou a internet. Um cãozinho de 20 anos que foi adotado depois de perder a tutora para a Covid. Quinta-feira, 11 de julho, agora no Brasil TV. Um caso chamou a atenção para a importância do trabalho rápido das equipes de resgate e dos médicos em acidentes graves. Uma estaca de madeira perfurou a cabeça de um carpinteiro numa obra na região metropolitana do Rio. A imagem é impressionante. A ripa de madeira aparece presa na cabeça de Vitor Soares Nascimento, de 28 anos. O acidente aconteceu ontem de manhã dentro de uma madeireira em Mangaratiba, na região metropolitana. O Anderson estava com o Vitor quando tudo aconteceu. Estava serrando uma madeira e ele descuidou, caiu uma madeira em cima de uma lâmina. Aí voltou na direção dele. Quando eu vi a cena, fiquei desesperado. A minha primeira reação foi correr para o corpo de bombeiro. Vitor não estava usando equipamentos de proteção. Ele estava usando equipamento de segurança, Anderson? Não, ele tinha tirado. Depois do acidente, Vitor desmaiou, mas depois recuperou a consciência e foi conversando até o hospital. Não, a gente perguntou o nome dele. Ele falou, aí a gente falou, não, continua deitado. Aí ele continuou. Aí foi nisso que a ambulância chegou, aí levantaram ele. Por conta da gravidade dos ferimentos, o carpinteiro teve que ser transferido. Ele foi de helicóptero dos bombeiros até o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Aqui, Vitor foi atendido e encaminhado direto para o centro cirúrgico. Ele passou por uma cirurgia que durou cerca de 4 horas. O procedimento foi considerado bem-sucedido, mas o quadro de saúde dele ainda é considerado grave. Durante a manhã, a direção do hospital falou sobre o estado de saúde e sobre o futuro do paciente. Já fez uma tomografia de controle que está muito boa. O próximo passo agora, em 24 horas, ele repetir essa tomografia do crânio para a gente avaliar a evolução de ontem para hoje e de hoje para amanhã também. E a gente ir acompanhando e fazer, futuramente ele vai fazer uma fisioterapia, alguma coisa, mas nesse momento agora é a avaliação diária no tratamento, no centro de terapia intensiva. É um paciente que não teve lesão neurológica grave, né? Claro, e ainda está em observação, ainda é um paciente grave que a gente tem que observar a evolução clínica. Mas a cirurgia foi muito bem sucedida. Vitor trabalha na madeireira há pouco mais de um ano. Ele é casado e tem uma filha. Nessas imagens, ele aparece num momento de carinho com a menina. Apesar da gravidade do caso, ele respira sem a ajuda de aparelhos. O advogado da Casa Trevo Madeiras e Telhas, onde o Vitor trabalha, disse que ele está recebendo toda a assistência necessária. Afirmou que o acidente foi uma fatalidade e que os funcionários recebem equipamentos de segurança como capacete, bota, óculos e protetor de ouvido. Em Mongaguá, no litoral paulista, parte do prédio onde funcionava o projeto Conviver, que atendia idosos, desabou. O local foi fechado durante a pandemia e não reabriu. Moradores relataram que, mesmo quando estava funcionando, o prédio já apresentava problemas. O imóvel ficou completamente destruído. Na parte de dentro, era possível ver o telhado quebrado em meio a muito concreto, além de colchões e cobertores que estavam espalhados. Mas, segundo a prefeitura, não tinha ninguém no local na hora do desabamento. O problema aqui não está apenas na estrutura, mas também no abandono. Há 4 anos funcionava a sede do Conviver, um local destinado a atividades para a terceira idade. Na pandemia, ele fechou e não reabriu mais. Sandra está aposentada, mas na época era coordenadora do espaço, que já atendeu mais de 200 pessoas por dia. Ela disse que o lugar já apresentava problemas na estrutura. Quando foi fechado, já estava com alguns ferros à mostra, deteriorando. Já estava, já. Então eu chamei, pedi para ser revisado, tudo isso daí. Mas desde quando eu assumi, em 2018, eu já vinha pedindo já reformas aí.
4 pessoas foram presas em mais uma etapa da operação que investiga um esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A Polícia Federal identificou que autoridades dos 3 poderes foram monitoradas. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito. Foram 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Esta é a 4ª fase da Operação Última Milha. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é desarticular uma organização criminosa que usava os sistemas da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para espionar de forma ilegal autoridades públicas e produzir informações falsas. Nessa etapa, de acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que autoridades dos 3 poderes da República e jornalistas foram monitorados pelo grupo, que acessou de forma ilegal computadores, a infraestrutura de telefonia e rastreou celulares sem autorização judicial. Além disso, ainda segundo a PF, o grupo criminoso criava perfis falsos em redes sociais e divulgava informações sabidamente falsas. De acordo com investigadores, a operação indica uma ligação entre o esquema de monitoramento ilegal na ABIN com a atuação do chamado Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é como ficou conhecido um grupo que atuava no governo Bolsonaro para disseminar ataques nas redes sociais contra adversários políticos do antigo governo. Entre os alvos de mandados de prisão estão um policial federal, Marcelo de Araújo Bormevete, e o militar Jean Carlos Gomes Rodrigues, que trabalharam na ABIN na gestão Ramagem e já eram investigados na operação. Já Rogério Beraldo de Almeida, Matheus de Carvalho Espósito e Richard Poser atuavam na coordenação de ataques virtuais, segundo a PF. A Operação Última Milha começou no ano passado e já afastou ex-diretores da ABIN que atuavam na agência durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à prefeitura. Ele também é investigado nesse inquérito. De acordo com as investigações, o grupo reunia delegados, agentes e servidores públicos. Segundo a Polícia Federal, a suposta organização criminosa atuava em núcleos para elaborar dossiês contra ministros, parlamentares e outras pessoas, a fim de divulgar narrativas falsas e incitar, direta ou indiretamente, tentativa de golpe de Estado e enfraquecimento das instituições. Na decisão, o ministro afirmou que os investigados, segundo a Polícia Federal, participaram de uma estrutura espúria infiltrada na ABIN, voltada para a obtenção de toda a ordem de vantagens para o núcleo político, produzindo desinformação para atacar adversários e instituições, que, por sua vez, era difundida por intermédio de vetores de propagação materializados em perfis e grupos controlados por servidores em exercício na ABIN. O nome da operação é uma referência ao software da ABIN usado de forma ilegal, o First Mile, criado por uma empresa israelense. De acordo com investigadores, apesar do contrato para o uso do programa de computador ter se encerrado em 2021, ele foi usado nos últimos anos do governo Bolsonaro para monitorar ilegalmente servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes e integrantes do STF. Entre as autoridades que foram espionadas estão, segundo a PF, os ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os deputados federais Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann e os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, além do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo as investigações, também foram monitorados ilegalmente o ex-governador de São Paulo, João Dória, servidores do IBAMA e auditores da Receita Federal e jornalistas. Essa atuação, segundo a PF, também tinha o objetivo de questionar a credibilidade do sistema eleitoral. De acordo com a decisão, a autoridade policial também observou que houve a instrumentalização da ABIN, com nítido desvio institucional das ações clandestinas para monitorar pessoas relacionadas às investigações envolvendo familiares do então presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal cita um áudio encontrado no computador de Alexandre Ramagem de 1 hora e 8 minutos, possivelmente gravado por Alexandre Ramagem,
no qual o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro tratam sobre as supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção de um relatório de inteligência fiscal que deu início à investigação contra Flávio Bolsonaro. Para os investigadores, tratava-se de uma estratégia para retalhar os auditores que investigaram Flávio no caso da rachadinha. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. A defesa de Richard Poser disse que ele é um cidadão comum que realizava pesquisas em portais de transparência, exercendo o direito de cidadania na fiscalização do serviço público. As defesas de Marcelo Araújo Bormevete, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Rogério Beraldo de Almeida e Matheus de Carvalho Espósito ainda não se manifestaram. O ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foram alvos da operação, mas foram citados na reportagem, também não se manifestaram. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que não existia nenhuma relação dele com a ABIN. Um trecho de uma rodovia estadual do Maranhão, entre as cidades de Matões e Parnarama, está cheia de buracos. Uma das crateras levou parte da pista e os motoristas precisam reduzir a velocidade para passar. Mas é aí, nesse momento, que surge um outro problema. Bandidos aproveitam para agir. A cratera de aproximadamente 5 metros de altura invadiu metade da pista na MA 262, no município de Matões, a 463 quilômetros da capital, São Luís. Quem passa por aqui precisa estar alerta devido à falta de sinalização adequada. Alguns motoristas preferem não arriscar e passam pela rua em frente à subestação da distribuidora de energia elétrica do Maranhão. Outros, mesmo com risco, passam bem perto do buraco. Segundo os moradores da região e também motoristas que passam aqui na MA 262, essa cratera se abriu no início do ano por conta das chuvas e já é a segunda vez que isso acontece. Isso aqui foi no ano retrasado, aconteceu a primeira vez. Aí agora, no início do inverno, tornou a arrebentar o mesmo serviço que foi feito na primeira vez, né? A cratera na saída de Matões não é o único problema na MA 262. Ao longo da estrada até o município vizinho de Parnarama, mais buracos pelo caminho. Por aqui, os motoristas precisam escolher em qual deles cair. Tá meio buracada, não tá muito boa não. Para trabalhar tá ruim. Os motoristas precisam estar em alerta também com a insegurança causada com a ação de bandidos na estrada. A gente vai uma viagem dessa bem em Parnarama, como eu vou 2, 3 vezes por semana, mas é com o maior medo do mundo, né? Que de momento sai um marginal dentro de um mato desse daí, aí fortuna que quando acontece dele deixar a gente vivo, para trabalhar para comprar outro transporte. Que perigo. Olha, a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão diz que vai enviar uma equipe para definir os serviços na rodovia. O governo do estado não respondeu sobre a falta de segurança relatada pelos motoristas. A Polícia Militar de Goiás investiga a ação de um PM numa partida da 2ª Divisão do Campeonato Estadual na cidade de Anápolis. Um goleiro foi atingido por uma bala de borracha disparada por um PM. O jogo já tinha terminado no estádio Jonas Duarte com vitória do Centro-Oeste. Imagens gravadas por um torcedor mostram o momento que o policial militar empurrou um dos jogadores e depois fez um disparo. O tiro de borracha acertou a perna do goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza, de 22 anos. Ele foi atendido ainda no local e precisou levar pontos devido à gravidade do ferimento. A diretoria procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ramon é o goleiro titular da equipe e agora, devido ao ferimento, não vai poder participar dos 2 jogos finais da divisão de acesso ao Campeonato Goiano. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. A Polícia Militar disse que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos e que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por militares. Nós não conseguimos localizar a defesa do policial que atirou no goleiro. A gente fala agora de um incêndio em Belo Horizonte, bem perto do Parque das Mangabeiras. A Flávia Ayer tem as informações.
Há pelo menos 5 horas, os bombeiros estão aqui fazendo o controle das chamas nessa área que fica no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Esse terreno que, de acordo com os moradores, ele era uma área de risco, onde havia uma série de casas que foram desapropriadas e, com frequência, de acordo com os moradores, esse local ele é usado como bota-fora. O fogo começou por volta de 6 horas da manhã e se alastrou efetivamente a partir de 8 horas da manhã. E para fazer esse combate às chamas, os bombeiros, eles usam um caminhão com 5.000 litros de água, já foram usados 2 caminhões como esse, além de abafadores e sopradores. 3 cavalos, eles estavam numa área muito íngreme, já cercados pelo fogo. Os bombeiros conseguiram conduzir esses animais até uma área segura. Nesse momento, de acordo com os bombeiros, o incêndio já não representa mais riscos à população, os moradores que ficaram muito assustados, porque era muita fumaça chegando muito perto das casas e também da fiação elétrica. Flávia Ayer para o Brasil TV. O Ministério da Saúde incluiu mais 10 medicamentos na lista de disponibilizados gratuitamente pelo programa Farmácia Popular em todo o país. As drogarias de todo o Brasil já foram avisadas da mudança. Dos 10 medicamentos da farmácia popular que passam a ser de graça, 2 são para Parkinson, 2 são colírios para glaucoma, 3 são para colesterol alto e 3 para rinite. Esses 10 já faziam parte da lista do programa, mas o consumidor tinha que pagar uma porcentagem do valor. Só 2 permanecem assim, com uma cobrança de cerca de 10%. A fralda e um remédio para diabetes mellitus associada à doença cardiovascular. Mas se a pessoa estiver cadastrada no Bolsa Família, todos os 41 medicamentos e insumos da farmácia popular são de graça, como os remédios para hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais, por exemplo. Pelo último dado do IBGE, quase 34% do orçamento das famílias são para a compra de remédios. O governo diz que 3 milhões de pessoas usam o Farmácia Popular e estima que cada uma economize R$ 400 por ano com a retirada de remédios de graça. As drogarias que fazem parte do Farmácia Popular têm esse cartaz visível. Para conseguir o remédio ou fralda geriátrica, tem que levar a receita médica com prazo de validade. Pode ser de médico do SUS ou particular. E tem que apresentar documento oficial de identidade com foto e número do CPF. Os remédios do Farmácia Popular são para as doenças mais comuns da população. Todos são genéricos, que, segundo a Anvisa, têm os mesmos efeitos dos medicamentos de marca correspondentes. A seguir, as celebrações do Dia de São Bento. O mosteiro em São Paulo é um dos símbolos do centro da capital. Brasil TV de volta, falando do Dia de São Bento. Hoje teve programação especial no mosteiro fundado há mais de 400 anos no centro de São Paulo. A Ananda Apple conta pra gente. O Mosteiro São Bento, que fica no centro da capital, vive hoje esse dia especial que homenageia o santo padroeiro da Europa, dos arquitetos e dos engenheiros. São Bento nasceu em 480 na Itália e foi canonizado em 1220. É uma das figuras mais importantes da Igreja Católica. Dos mosteiros que levam o nome dele, saíram 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos. Ele é considerado pai dos monges. São Bento, ele é o protetor contra todas as doenças, sobretudo contra as doenças de peste, picada de cobra, insetos, etc. E São Bento ele fica conhecido aqui no Brasil exatamente quando
Os monges chegam aqui em 1580, na Bahia, e chegam em São Paulo em 1598. A Basílica do Mosteiro foi feita em homenagem ao santo. A construção neorromânica de 1922 é a quarta no mesmo local. A primeira igrejinha foi construída em 1598, um pouco depois do descobrimento do Brasil. Outro local muito procurado aqui no mosteiro é a Loja da Padaria, que fica bem do lado da igreja. E tudo aqui é feito pelos monges. O que tem no balcão hoje, o tradicional pão São Bento, o pãozinho de mel, que é bem conhecido, diversos biscoitos, todos com nome em latim, e receitas mais atualizadas para os tempos de hoje, como, por exemplo, o bolo de farinha de nozes e o bolo de farinha de amêndoas. Toda a produção da padaria é feita de forma natural. Os produtos são feitos numa quantidade muito específica, porque todos eles são de fermentação natural. Então, a durabilidade ela é bem curta, justamente para garantir a qualidade da produção e da entrega desse produto, né? Num dia como hoje, vocês fazem mais? Certamente. Hoje, nós aumentamos a quantidade de produção para atender todas as missas. Como teremos 6, então, para a quantidade de pães, foi preparado uma quantidade específica somente para hoje. As gostosuras da padaria fazem o maior sucesso. É só acabar a missa que os fiéis vêm atrás do que já conhecem bem. O que o senhor gosta de levar? O pão tradicional de São Bento, que é de mandioquinha. Pão de mel, o mel, tudo de primeira linha. Então já conhece quase todos os produtos. Fiel ao consumidor, muito bom. E a gente encerra com uma história de carinho e cuidado com um bichinho que está conquistando a internet. O Pingo é um pincher de 20 anos e foi adotado depois de perder a antiga tutora dele para a Covid-19. Não se engane com o andar lento, um pouco tremido ou quando ele erra o caminho. Este é Pingo, o cachorro da raça Pinscher com uma bagagem e tanto de vida. Eu costumo dizer que ele tá bem, tá ótimo, nem tão bem, nem tão ótimo, mas tá aqui. Pingo precisou operar o olho por causa de infecções. A boca está fraturada porque perdeu os dentes e massa de outros ossos também, condição comum na velhice. A tentativa de colocar uma placa na mandíbula não deu certo. Mas com alimentos líquidos e pastosos, as refeições estão garantidas. A história de Pingo vem sendo contada com muito humor nas redes sociais e viralizou. Pingo, certamente participando de alguma reunião com todos os seus ancestrais dentro do meu quarto. Tio Paulo, Cleópatra, Rainha Elizabeth, José, Jesus, Adão, Eva. Muitos anos atrás, em 3 meses, os vídeos já têm mais de 15 milhões de visualizações. A ideia de compartilhar o dia a dia do cachorrinho foi de Andresa. Eu não gravava vídeo dele, só que o repertório era tão bom de apelidos, de piadas, de tantas possibilidades do que eu podia fazer e falar dele, que aí eu gravei o primeiro vídeo, que foi dando banho no meu fóssil de estimação. E aí as pessoas comentando aumentou ainda mais o repertório, porque cada um que fizesse um comentário mais criativo do que o outro. Pingo foi adotado por Andresa depois que a vizinha morreu. Ela amava demais esse cachorro. E aí eu senti muito quando ela se foi, porque eu pensei, meu Deus, Pinguinho vai ficar sozinho. Eu achava que ele iria logo depois dela. E aí foi que me veio essa vontade de cuidar dele, fazer isso tanto por ele quanto por ela. Os dois passaram a morar juntos em janeiro deste ano, mas se conhecem desde que Andresa era criança. É assim que dá para calcular a idade dele. Pingo tem entre 20 e 200 anos. Fica aí nesse meio termo. A gente brinca muito sobre a idade dele, fala até mais de 200, fala que ele está aqui desde que o Brasil foi descoberto. E, inclusive, na Arca de Noé, no tempo, ele foi um dos animais que foi escolhido para entrar lá na arca, para perpetuar a espécie. Mas, na verdade, Pingo tem entre 19 e 20 anos, que a gente faz esses cálculos com base no histórico da família anterior mesmo, que conta pra gente.
Andresa tem um carinho enorme por pingo e por outros animais, tanto que ela estuda para ser veterinária. Aprende na prática a cuidar dos bichos e dar a eles tempo e qualidade de vida. A médica veterinária explica que para que os animais de estimação vivam bem e por muito tempo, precisam de alimentação adequada para evitar obesidade ou desnutrição, ter vacinas em dia, água disponível o tempo todo e limpa, assim como o ambiente onde os bichos ficam. O ambiente tem que estar limpo, arejado, né? com enriquecimentos ambientais. É você verticalizar, é você colocar brinquedos, é você colocar arranhadores, é você colocar brinquedos tipo assim, bolinhas, peninhas. Gato é muito fácil, que brinca com tudo. E cães é a mesma coisa, ambiente que ele possa brincar com cuidado, né, para que ele possa ter saúde mental e física. Pingo tem idade aproximada de 20 anos. Na comparação com humanos, tem cerca de 110 anos de histórias para contar. Com cuidado e muito amor, Andresa se mantém firme na missão de trazer leveza e alegria para cada dia de vida de Pingo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.